Hoje vamos mergulhar fundo numa das histórias mais fascinantes e, ao mesmo tempo, perturbadoras da Bíblia. A história completa de Ló. É uma narrativa cheia de prosperidade, de perigo e de paradoxos, que nos fazem pensar: como é que um homem considerado justo pode tomar decisões tão desastrosas? E para começar, olha só esse aviso, que vem do próprio Jesus. É uma frase curta, mas que carrega um peso enorme. Isso já mostra que a gente está diante de uma história que não é só uma história antiga. Ela tem uma relevância que atravessa os séculos e consequências bem sérias. O que será que aconteceu com ela e por que isso importa tanto até hoje? Bom, tudo começa com Ló, que era sobrinho de ninguém menos que o patriarca Abraão. Ele acompanha o tio naquela jornada épica, saindo de Ur, lá na Mesopotâmia, em direção à terra prometida de Canaã. Uma verdadeira jornada de fé e de grandes promessas. E eles prosperaram e como prosperaram. A riqueza dos dois, que era um sinal da bênção de Deus, cresceu tanto, mas tanto, que acabou virando um problema. A terra simplesmente não dava conta de alimentar os rebanhos imensos de ambos. Com isso, os pastores deles começaram a brigar e ficou claro que uma decisão difícil precisava ser tomada. E é aqui que a gente vê um momento decisivo, que define o caráter de cada um. Abraão, que vivia pela fé no que não se via, age com uma generosidade enorme. Ele vira para Ló e diz: pode escolher primeiro. O lado que você quiser. Eu fico com o que sobrar. Ele confiava plenamente na provisão de Deus. Já Ló, Ló foi guiado pelo que os olhos dele podiam ver, pela vantagem material que estava bem ali, na sua frente. Então Ló olha ao redor e o que ele vê? Uma planície verdinha, cheia de água, que parecia, segundo o texto, o próprio Jardim do Éden. Uma escolha que na hora parecia a mais lógica e inteligente do mundo. Mas essa decisão, baseada totalmente na aparência, levou ele para bem pertinho de Sodoma, uma cidade que já tinha uma péssima reputação. Vamos então para a próxima fase para ver o resultado dessa escolha. A vida de Ló em seu novo lar se tornaria um teste constante que acabou envolvendo toda a sua família numa teia de corrupção moral. E o que a gente vê aqui é uma descida gradual, sabe? Ele não se mudou de mala e cuia para o centro de Sodoma de uma vez. Primeiro ele estava perto, depois ele já estava vivendo dentro da cidade. A proximidade com o problema vai gerando uma certa acomodação. E essa escolha não só o expôs à corrupção, como também a perigos bem reais, como ser capturado numa guerra. Mas é aqui que a história ganha uma camada a mais de complexidade. Apesar de ter escolhido morar ali, a Bíblia diz que ele era um homem justo, que a alma dele era atormentada, que ele sofria todos os dias com a imoralidade que via e ouvia. Ou seja, ele não era conivente com o pecado. Pelo contrário, ele se sentia profundamente aflito com tudo aquilo. O ponto de virada da história acontece quando o julgamento de Deus está prestes a acontecer. 2 anjos chegam em Sodoma com uma mensagem bem clara de destruição, mas também com uma missão: resgatar Ló e sua família. A noite que se segue é de puro terror. Ló oferece hospitalidade, que era um dever sagrado naquela cultura. Só que a maldade da cidade era tanta que todos os homens da cidade cercam a casa dele exigindo os hóspedes. E aí, num ato de desespero total, e vamos ser sinceros, um erro terrível, Ló chega a oferecer as próprias filhas para proteger os visitantes. É chocante. A situação só é resolvida porque os anjos intervêm, mostrando o quão profunda era a maldade daquele lugar. A fuga da cidade é dramática, um momento de urgência total, com uma ordem muito clara e, tragicamente, um ato de desobediência que ficaria marcado para sempre na história. A instrução não podia ser mais simples. Corram para salvar a vida e não olhem para trás. Mas mesmo com o céu prestes a cair, Ló hesita. Ele fica ali paralisado, talvez pensando nos bens, na posição social, em tudo que estava deixando. A relutância dele é tão grande que os anjos precisam, literalmente, pegar ele e a família pelo braço e arrastá-los para fora da cidade. E então acontece a tragédia. A esposa de Ló, talvez com o coração ainda preso àquela vida, à casa, aos amigos, desobedece. Olhar para trás não foi um ato de simples curiosidade, mas de apego, de um desejo por aquilo que Deus estava julgando. A consequência é imediata, e ela se torna uma imagem icônica, um aviso poderoso. E aí fica a pergunta que muita gente faz. Mas por que sal? Por que especificamente uma coluna de sal? Isso não foi um castigo aleatório, não. Tinha um simbolismo cultural e teológico muito profundo por trás disso.
Naquela cultura do Antigo Oriente, o sal tinha um significado muito forte. Era um símbolo de esterilidade. Quando um exército amaldiçoava uma cidade conquistada, eles jogavam sal na terra para que nada mais crescesse ali. Então, ser transformado em sal era como se tornar um memorial permanente de uma aliança quebrada, uma maldição de infertilidade, o fim de um legado. A história continua e fica ainda mais sombria. Completamente isolados e traumatizados, Ló e suas filhas se escondem numa caverna, achando que o mundo inteiro tinha sido destruído e que eles eram os únicos sobreviventes. E nesse estado de desespero total, com a ideia errada de que precisavam preservar a raça humana, as filhas de Ló tomam uma decisão chocante. Elas embeberam o próprio pai para poderem ter filhos com ele. E desses atos incestuosos nascem Moabe e Ben-Ammi, que foram os ancestrais de duas nações, os Moabitas e os Amonitas. Essa origem vergonhosa foi usada mais tarde para explicar a rivalidade constante que esses povos tiveram com Israel. Tudo isso nos leva finalmente ao legado extremamente complexo e controverso de Ló, uma figura que a Bíblia trata de uma forma surpreendente. Antes da gente concluir, é muito importante entender o que a Bíblia quer dizer com a palavra justo. Não se trata de alguém perfeito, que nunca comete erros. Ser justo, no sentido bíblico, é estar numa posição correta diante de Deus. E essa é uma condição que se alcança pela graça, não por um histórico impecável de boas ações. E aqui está o grande paradoxo da história. Depois de tudo que a gente viu, a escolha por Sodoma, a oferta terrível das próprias filhas, a hesitação em fugir e aquele final vergonhoso na caverna, o Novo Testamento ainda se refere a ele como um homem justo que foi salvo. Então, essa análise nos deixa com essa pergunta no ar. Ló é um homem justo ou um exemplo de falha? A história toda sugere que a resposta é ambos. Um homem salvo pela pura misericórdia de Deus, mas cuja vida serve como um poderoso alerta sobre as consequências devastadoras de escolhas guiadas pela conveniência do momento em vez da fé. A trajetória dele nos força a pensar em como uma pessoa pode ser ao mesmo tempo um conto de advertência e uma receptora da graça divina.